Bom, gente, então na aula passada ficou faltando uma passagenzinha na justificativa daquele cálculo que fizemos para integral. Tinha uma passagem que dependia da soma dos n mais 1 primeiros quadrados, né? No caso lá era os n primeiros quadrados. De 0 até n menos 1 ao quadrado, a soma disso tudo. Então, aqui eu vou fazer até n, depois no final a gente troca o n por n menos 1 e vai obter o resultado, né? Então, o truque é basicamente, para você fazer isso, você olha para a diferença entre cubos consecutivos, tá? Fazendo essa conta, a gente expande com o binômio de Newton, etc. O que acontece, você tem que o termo cúbico se cancela e do lado, somando membro a membro essa igualdade aqui, dos dois lados, esse termo você vai ter uma soma telescópica, os termos intermediários todos se cancelam e, portanto, sobra o último, que é n mais 1 ao cubo, menos o primeiro, que é 0 ao cubo. E desse lado, distribuindo a soma, a gente vai ter isso aqui, tá? E aí, então, como é que fica? N mais 1 ao cubo vai ser, você coloca o 3 em evidência, nas duas primeiras somas, temos isso. Essa primeira parcela, essa segunda parcela aqui, é a soma dos n mais 1 primeiros números inteiros, uma soma de PA, termo inicial 0, termo final n, razão 1. Sabemos quanto dá, n vezes n mais 1 sobre 2. Aqui eu estou somando o número 1, n mais uma vezes, portanto n mais 1. E esse é o indivíduo que nós queremos descobrir, determinar, tá? Então, isolando, a gente vai ter que a soma ao quadrado vai dar essa expressão aqui. E aí é pura manipulação algébrica, né? Você pode começar colocando n mais 1 em evidência. E aí você vai ter n mais 1 ao quadrado. Aqui você vai ter 3n sobre 2 e aqui menos 1. Tá certo? E aí você expande quadrados, etc, etc. E segue o resultado, né? Você vai ter n mais 1 sobre 3. Aqui vai ficar n ao quadrado mais 2n mais 1. O 1 vai embora com esse. Você vai ter n ao quadrado mais 2n. Desculpa, aqui é menos. Então, n ao quadrado mais 2n menos 3n sobre 2. Então, vai dar mais n sobre 2. Tá bom? Tira o mínimo, faz todas as contas que precisa. Você vai ficar com n mais 1 sobre 6. E aqui vai ficar 2n ao quadrado mais n. Tá certo? De novo, né? Você vai ter o quê? 2n mais 1, n mais 1 sobre 6. Tá certo? Lá durante aquela conta que nós estávamos fazendo para obter uma sequência que convergia para integral, no lugar do n a gente punha n menos 1 e obtém exatamente a fórmula que tinha, né? Trocando n por n mais 1 aqui vai ficar 2n menos 1, n menos 1 e n, que é o que estava escrito lá, tá bom? Então, com isso a gente justifica todas as passagens que fizemos na aula passada. E agora vamos começar concretamente o assunto que interessa. A gente vai começar a estudar funções do ponto de vista de continuidade. Ficou claro o argumento? É simples, né? Quer dizer, a sacada é sempre essa... Por que eu ia olhar para a diferença dos cubos, né? Isso funcionou... Bom, tem um fator um pouco meio de criatividade quando a gente faz matemática, né? Bastante, na verdade. Diga. Dá para fazer isso se fosse, por exemplo, eu fizer a diferença de... Se você quisesse calcular a soma dos cubos, essa é uma boa pergunta, a soma dos cubos você faz o mesmo truque olhando para a diferença das quartas potências. E aí o que ia acontecer? O termo a quarta ia desaparecer, ia ficar os termos cúbicos, os quadrados e os lineares. O quadrado a gente acabou de descobrir, o cúbico que você quer fazer, você repete o processo. Então, para a soma de quaisquer potências, você pode repetir esse truque usando as fórmulas que você obteve para as potências anteriores. Tá? Então, a ideia é a gente começar a falar agora de continuidade de funções. Tá? E como sempre, a gente vai tentar começar com uma ideia bem intuitiva para depois tentar chegar numa definição formal e tirar
consequências dessas definições, tá? Então, basicamente, o que a gente quer é tentar identificar. Suponha que isso aqui é o gráfico de uma certa função, você tem um ponto P e tem o valor dela, f de P. E você tem uma outra função aqui, cujo gráfico é assim, por exemplo. Né? Tá, então estão aí dois gráficos de funções. O que você conseguiu perceber desses dois gráficos na hora que eu estava desenhando, intuitivamente? Exatamente. No primeiro caso, eu consegui desenhar o gráfico sem precisar tirar o giz da lousa, tá certo? E no segundo, o primeiro eu fiz sem tirar o giz da lousa, e no segundo eu precisei em algum momento tirar o giz da lousa para começar em outro ponto, tá? Então, essa é a coisa que a gente quer estudar nesse momento. Quer dizer, o que a gente vai dizer? A gente vai dizer que essa função, a gente vai dizer que é uma função contínua no ponto P, e essa aqui é uma função que é uma função descontínua no ponto P. Tá claro? Então, de algum jeito a gente precisa dar um formalismo matemático para ou melhor, escrever uma sentença que, ao aplicar essa sentença numa certa função, eu consiga distinguir quando acontece isso e quando acontece isso. Tá? Então, eu preciso de uma definição formal que detecte a diferença entre esses dois gráficos. Tá? Então, grosso modo, isso aqui é o que a gente quer dizer, que é uma função contínua em P, e essa aqui vai ser uma função que é descontínua em P. Tá? Depois, a gente vai olhar também para o conceito de limite. Na aula de hoje vamos falar precisamente só de continuidade, mas vamos tentar olhar para limite também. Tá? Então, a noção intuitiva que a gente quer é a seguinte. Supõe de novo que você tem uma outra função, tá? Cujo gráfico é dessa forma. Tudo bem? Pergunta primeira. Qual é o valor da função f no ponto P? É essa altura ou essa aqui de baixo? A de baixo, né? Perfeito. Tá bom? Então, esse é o valor f de P. Deixa eu escrever um pouquinho maior. Tá? Não importa muito, é só um desenho, né? Esse é o valor da função f no ponto P. Agora, o que a gente observa aqui? Se você pega um ponto x um pouquinho antes do P e faz esse x se aproximar de P, o que acontece com o valor da função? Os f de x estão todos sobre o gráfico aqui, né? São pontos no gráfico. Então, quando x se aproxima de P, o valor da função f se aproxima do valor f de P ou não? Não, né? Ele se aproxima desse valor aqui, vamos chamar de L, né? Então, para um ponto x, você tem o valor f de x aqui. Que quanto mais próximo de P x está, f não se aproxima do valor f de P, mas sim do valor L. Tá? E da mesma maneira, se você vier com um x um pouco maior do que P se aproximando de P, o que você vai observar? Que o valor de f de x também vai se aproximar de quem? De L, e não de f de P, tá certo? Então, nesse caso, o que a gente quer é dizer que o limite, a gente vai dar uma definição precisa para isso. Quando x se aproxima de P de f de x, é igual a L. Esse L é igual ou diferente de f de P nesse caso? Diferente, tá certo? Isso quer dizer o quê? Que a função tende para um valor que não é o valor no qual ela está definida. Se você lembrar, na hora que eu fiz o desenho do gráfico, eu precisei tirar o giz da lousa, né? Eu precisei pular daqui para cá e depois voltar. Então, uma primeira coisa que a gente está mirando e vai ver que é verdade, qual que é uma condição para que uma função seja sempre contínua? Para a função ser contínua no ponto, o limite para o qual a função tende tem que ser exatamente o valor dela no ponto.
Daqui a pouquinho a gente vai provar isso, tá? Precisamente. Os intervalos encaixantes, não. O conceito que a gente vai usar ali é bem parecido, quer dizer, a gente vai ter uma ideia de olhar para o valor da função f em intervalos cada vez menores que contenham sempre o ponto P e pedir alguma propriedade, tá? Porque o ponto P nunca tem essa função. É de baixo, né? O ponto P é um ponto no domínio da função, né? Eu vou calcular a função f no ponto P, ela vai me dar um valor. O conjunto dos pontos P, f de P, produz essa curva no plano, que é o que a gente chama de gráfico da função, tá? Então, conforme o x se aproxima de P, o valor de f de x se aproxima desse número L. Aqui, nesse caso, não, né? Conforme o x se aproxima de P, o valor de f de x se aproxima de f de P mesmo. Então, é um gráfico de uma função que não tem saltos. Se o gráfico não tem saltos, eu vou dizer que a função é contínua. Se ele tiver algum salto dessa natureza ou dessa natureza, eu vou dizer que a função é descontínua. Tá? E uma coisa que é super importante é o seguinte, eu desenhei desse tamanhão aqui, né? Esse conceito ele tem que ser independente, vamos dizer assim, do zoom que você dá na figura, tá? Quanto que é essa medida aqui? Eu não sei. Mas com certeza é um número, essa diferença entre esses dois valores é um número maior do que zero. Tá? Por menor que seja. Então, se for bem pertinho um valor do outro, mas ainda assim diferente, não me interessa. Eu tenho que ser capaz de detectar isso. A frase que eu quero escrever como definição que distingue essas duas coisas tem que ser capaz de detectar esse pulo por menor que ele seja. Isso é importante. Diga. Então, nesse caso, f de P também é função de outro ponto? Porque, tipo... Não. A função... Aí é uma coisa da definição de função, né? Para cada valor de P, o f de P é um único número. Mas é que ele bate em outro lugar da função também. Aqui... Não, f de P. F de P... No primeiro aqui. F de P é esse número. Mas aí também encosta no outro lado. Esse aqui não. Não, na esquerda. Na esquerda. Tem um outro valor que a função atinge o mesmo valor f de P. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem dois pontos diferentes com a mesma imagem. Isso é perfeitamente possível. Só quer dizer que a função não é uma função injetora. Tá? Exemplo, f de x igual a x ao quadrado. Dois pontos com mesmo valor em módulo, né, com sinais opostos, têm a mesma imagem. Não tem problema nenhum. Tá bom? Tá? Uma situação concreta, onde a gente vai lidar bastante com isso. Vamos ver um exemplo dessa coisa do limite e depois a gente passa para a definição formal de continuidade. Tá? Pega a função f de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Tá? Qual que é o domínio dessa função? Ou melhor, qual que é o domínio dessa fórmula? Eu posso calcular isso para que valores de x? Todos os números reais menos o 1, né? É o conjunto dos números reais menos o ponto x igual a 1. Tá bom? Então, o que você pode dizer a respeito disso? Como é que é o gráfico dessa função, né? Se você olhar, na verdade, essa expressão aqui, ela se simplifica, né? Tá claro? O numerador você consegue fatorar como uma diferença de quadrados, e você vai ter, então, que o f de x, como x é sempre diferente de 1, eu vou poder cancelar e vou ter x mais 1, né? Mas ainda sempre lembrando que x é diferente de 1. Tá? Como é que é o gráfico dessa função? É uma reta. Na verdade, não é bem uma reta, né? É uma reta com um furo, porque no ponto x igual a 1 ela não está definida. Tá bom? Então vai ser uma reta, vamos dizer... Aqui a função não está definida e aqui ela está definida. Tá certo? Então a pergunta natural, eu posso calcular essa função no ponto x igual a 1? Não. Quanto que vale a função? O que acontece com a função, melhor dizendo, quando x se aproxima arbitrariamente de 1? Independente de como eu me aproximo de 1, o valor da função se aproxima desse valor aqui, que é 2. Tá? Então o que a gente pode dizer? Intuitivamente, nesse caso, a gente vai escrever assim, que o limite, quando x tende para 1, do valor de f de x,
Tá? E essa vai ser essencialmente a técnica fundamental para a gente calcular os limites. Se você tem essa função e essa são iguais, perto para todos os pontos que estão no domínio da primeira, para todo x diferente de 1, isso e isso são iguais. E essa aqui é uma função que você desenha o gráfico sem tirar o lápis do papel. Então a gente vai ter um teorema que, se essas duas funções coincidem num pequeno intervalo em volta do ponto de interesse, então o limite da primeira é igual ao limite da segunda. Tá? A gente vai provar isso já já. Tá bom? Então acho que agora a gente está num bom ponto para tentar escrever uma definição formal que distingua os dois gráficos ali. Tá? Então vamos lá. Definição de continuidade de uma função no ponto P. Pega uma função, sejam f, definida em um conjunto A de números reais, chegando em R, e P um ponto no domínio, tá? Isso é super importante. A gente só fala de continuidade de uma função quando o ponto está no domínio da função. O limite a gente pode querer estudar em pontos que não estão no domínio. Daqui a pouco isso vai ficar claro. A diferença nas duas definições é bem sutil, mas eu vou enfatizar quando ela aparecer. Tá? Então, pega uma função definida num conjunto de números reais, tomando valores reais, P um ponto pertencente ao domínio da função. Tá? A gente vai dizer que f é contínua em P se vale a seguinte frase, tá? É uma frase um pouco técnica, mas a gente vai tentar desmistificar ela. Se, dado qualquer número real epsilon positivo, existe um número delta positivo com a seguinte propriedade. Tal que, se módulo de x menos p for menor do que delta, temos f de x menos f de p menor do que epsilon. Tá? O que essa frase... Vou tentar falar um pouquinho sobre ela, depois a gente tenta ilustrar na figura ali. O que essa frase está dizendo? Que se vem uma pessoa e te dá qualquer número epsilon positivo, não importa se é grande ou pequeno, ele te deu um epsilon, você tem que ser capaz, imediatamente, ou não tão imediatamente assim, tem que ser capaz de encontrar um número delta que torna essa frase verdadeira. O que quer dizer que essa frase é verdade? O que quer dizer módulo de x menos p menor do que delta? Que a distância entre x e p é menos do que delta, né? Então, toda vez que eu tiver um ponto que dista menos do que delta do ponto P em questão, eu vou ter que o valor da função nesse ponto menos o valor da função no ponto P é menor do que epsilon. Ou seja, se você tem pontos próximos de P, o valor de f de x fica próximo do valor do ponto f de P. Tá claro? Se x está bem pertinho de P, f de x tem que estar bem pertinho de f de P. Tá bom? Essa que é a ideia, o conceito que você entende. Vamos tentar representar geometricamente isso na figura, nessas duas figuras. Tá bom? Então, a gente concordou intuitivamente que essa função aqui é o que a gente vai chamar de uma função contínua. Então, o que isso quer dizer? Que qualquer que seja o epsilon dado, eu vou ter que ser capaz de construir um intervalinho no domínio, centrado no ponto P, né? Vale a pena a gente observar isso, né? O que quer dizer x menos p menor do que delta? Isso, se você abrir essa desigualdade, você está escrevendo x menos p menor do que delta e maior do que menos delta. Tá certo? Somando p dos três lados, isso quer dizer o quê? Que o x vai estar sempre entre p mais delta e p menos delta. Certo? O que isso quer dizer? Que x vai pertencer ao intervalo aberto p menos delta, p mais delta. Tá? De maneira completamente análoga, se você repetir os mesmos passos aqui, o que você vai concluir?
que f de x tem que pertencer a qual intervalo? F de p menos epsilon, f de p mais epsilon. Tá certo? Então a brincadeira, desse jeito eu acho que fica um pouco mais claro. A hora que eu te dou um epsilon, né? A pessoa vem com um epsilon arbitrário. Quando ela vem com um epsilon arbitrário, automaticamente esse intervalo está construído. Então vamos voltar lá e ver. Então, uma pessoa veio e te escolheu um valor de epsilon. Se ela escolher um valor de epsilon, você automaticamente criou um intervalinho aqui, aberto, que é f de p menos epsilon até f de p mais epsilon. Tá claro? Então, dado qualquer intervalinho cor-de-rosa como esse aqui, para ser contínua a função tem que ter qual propriedade? A hora que alguém constrói um intervalo cor-de-rosa em volta do ponto f de p, eu tenho que automaticamente ser capaz de construir um intervalo no domínio, em volta do ponto P, com qual propriedade? A propriedade de que quando eu calcular f em todos os pontos do intervalo ali embaixo, a imagem cai dentro do intervalo rosa. Repetindo, dado epsilon, você construiu um intervalo ali em cima, então vamos anotar esses valores, né? Esse aqui vai ser f de p mais epsilon, esse aqui vai ser f de p menos epsilon, tá? Dado esse intervalo rosa, você tem que ser capaz de construir um intervalinho que eu vou escrever de amarelo no domínio. Por exemplo, você pode fazer isso aqui. Tá? E aí você constrói, então, pela definição a gente está pedindo um intervalo simétrico, né? Então eu vou fazer um intervalinho simétrico aqui. Eu tenho que ser capaz de construir um intervalo amarelo em volta do ponto P, de modo que quando eu calculo a função em qualquer ponto aqui, a imagem cai dentro do intervalo rosa. Tá claro? Essa é o conceito de continuidade. Então vamos ver, a gente tem um P menos delta aqui e um P mais delta aqui. Mas aí a função ela é contínua nesse intervalo. Nesse ponto, eu estou falando, para cada ponto P, na hora que eu te dou um intervalo rosa, eu tenho que construir um intervalinho amarelo aqui, de modo que quando eu calculo a função em qualquer ponto do intervalo amarelo, a imagem cai dentro desse intervalo rosa. Tá claro? Então, como é que você pode fazer? Veja que na hora que eu fiz o desenho aqui, eu meio que dei um algoritmo, que não é um algoritmo para construir o intervalo, né? Você tem que descobrir quem é a imagem inversa desses extremos do intervalo e projetar no eixo x. Só que a gente tem um problema concreto, né? Achar a imagem inversa de uma função, achar a função inversa de uma função é um problema difícil em geral. Então não dá para você fazer isso algoritmicamente, tá? Um outro jeito de pensar é o seguinte: